E aí pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aí a mais uma parte da nossa série de vídeos, a série de vídeos do torneio do Ricardo Bom Tempo. Na primeira parte a gente parou nesse Ice 7 off, então sem perder muito tempo, sem mais delongas, vamos seguir com a nossa session review. Na mão seguinte, a próxima mão que o Ricardo joga é um Rei 4 off do Big Blind, tomou um raise do Small. Aqui em Blind War, cara, os ranges, na maioria das vezes, eles serão bem maiores. Então, muitas mãos que a gente não jogaria em algumas situações, em Blind War, elas já se tornam mais lucrativas a gente tá jogando. Então, com o ante aqui agora, do middle game pra frente, algumas situações aqui dá pra gente tribetar, por exemplo, algumas mãos aqui que a gente não jogaria em alguma outra posição. Uma delas seria talvez esse Rei 4 off, uma tribet aqui. Cairia bem. E a gente sabe que a gente vai jogar em posição no decorrer da mão. Então seria uma jogada que poderia estar sendo utilizada. O call aqui para jogar o Rei 4 por valor. Algumas vezes dá até para jogar, mas eu prefiro uma mão que tenha um pouco mais de equidade, um pouco mais de jogabilidade pós-flop. Acabou dando call e foldando no flop. Beleza. Próxima mão, o Rei 2 off. Abre contra em Blind War ali, o vilão que tem 11 Big Blinds. Você acaba indo all in. Uma vez eu choquei aqui, mas se o teu oponente, a tendência, ou você conhece, ele tem alguma informação que ele vai foldar muito, então eu acho bem tranquilo você abrir um pouco o teu range para fazer a manutenção do seu stack aqui. Mas se você não tem tanta informação, eu prefiro que chove aqui um range que tenha um pouquinho mais de equidade. Talvez o blocker do rei aqui já seja suficiente para isso, mas são situações que você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. O vilão acabou dando call. Acertamos o rei, ok. O call desse oponente aqui eu não gosto tanto, porque ele vai ter que estar ganhando aqui mais de 47% das vezes para esse call ser lucrativo. Então num torneio regular, cara, quando você tem 11 blind, 10 blind, não é nada muito desesperador. Dá pra gente aguardar um pouco aqui, por exemplo, o Big Blind aqui, ao invés de dar call de 10 e 8. Dar call de 10 e 8 é muito diferente de você estar chovando um 10 e 8. Você chovar o 10 e 8, ele tem muito mais equidade, muito mais jogabilidade do que quando você dá um call. Então eu acredito que daria pra foldar esse 10 e 8 aqui. Mas ok. Próxima mão é um par de rei. O oponente aqui abre mini raise. O Ricardo tribeta para 600. Acho um size bom. Tribetaria ali em torno de 2.1 a 2x e meio. 2 vezes e meio o valor do raise inicial. Acho um size bem bom. Tendo muitos jogadores short stack aqui na esquerda, eu curto também você fletar o rei-rei, dar call no rei-rei para criar alguns spots aqui de squeeze, de rei steal para os jogadores da sua esquerda que estariam short stack. Então é uma linha que vocês podem estar adotando. Próxima mão, o Ricardo abre rei vala o TG1. Toma um shove de 20 blinds. Toma um shove de 20 blinds aqui do botão. Aqui é uma situação que muita gente erra, muita gente acaba dando muitos calls aqui quando não deveriam dar. E o que a gente tem que pensar aqui? A gente tem que primeiro pensar qual que é o range que o oponente vai ao in de 20 big blinds depois de um raise do TG1. Normalmente esse range não é um range tão muito amplo, não é um range muito fraco. Então eu acredito que esse oponente poderia dar poderia aplicar esse shove aqui de 20 big blinds com range de Ice 10 suited mais, Ice valete off mais, 8-8 ou 7-7 mais, talvez rei dama. Então baseado nesse range com que eu coloco o meu oponente dando all-in aqui, estourando 20 big blinds, não sendo um range muito grande, sendo um range de mais valor, eu coloco ele num range de talvez 7-7 mais, todos os pares acima de 7, Ice 10 suited mais, talvez rei dama suited e Ice valete off.
mais. Então, baseado nesse range que o oponente aqui pode ter, o nosso Ice Valete ele tem 40% de equidade contra esse range aqui no all-in pré-flop. A gente tem 40% de equidade, de pot odds aqui a gente tem 43,5%. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso call, baseado nesse range que eu defini, ele não vai ser lucrativo no médio a longo prazo. A gente vai estar perdendo dinheiro no médio a longo prazo. Por quê? Porque a gente tem que ter ao menos 44% de equidade para ser break-even, para ficar no 0 a 0 numa situação semelhante, em situações como essa. Então, mais uma vez, baseado nesse range, a gente define como a nossa mão, o nosso Ice Valete off joga contra esse range do oponente. Então, contra esse range do oponente, a gente está atrás, a gente tem apenas 40% de equidade. E sem contar que isso daí é uma faixa, um percentual muito grande do nosso stack. A gente está arriscando aqui, a gente está aumentando muito a variância do nosso torneio, a variância do nosso jogo, dando um call como esse aqui. Então a gente vai perder aí 80% do nosso stack, 75%, 80% do nosso stack, numa situação que a gente vai estar na maioria das vezes atrás, na maioria das vezes dominado. Então a melhor situação aqui, a melhor saída eu acredito que seja o fold, e sempre pensando que se o oponente me apresenta agora um 7-8 suited, não é porque o oponente apresentou um 7-8 suited que o fold seria ruim. A gente tem que pensar em uma amostragem muito maior de mãos e pensar sempre em combinações de mãos. E não ser result oriented, orientado pelo resultado, caso o oponente apresente uma mão aqui que a gente estaria ganhando muito mais do que desse range que a gente definiu. O Ricardo acabou dando call. O oponente também tinha Ice Valete. O Ice Valete off estava dentro do range que eu acredito que ele vai chovar 20 Big Blind nesse spot. Só que eu iria de fold, eu iria de raise fold pré-flop. Beleza? Então vamos lá. Aqui splitou um pot. Na mão seguinte, o Ricardo defende o 5-6 suited contra o mesmo jogador. Vai de check fold nesse board. Eu acredito que eu também vou de check fold aqui. Não é uma situação que eu quero, que não é uma situação muito boa pra gente blefar. A gente não representa muita coisa aqui, a gente não tem equidade para dar call, por exemplo. O Ricardo abre mini raise em blind war e passa. Ok. Abriu do bottom, tomou 2 all-in e foldou. Perfeito. Eu também abriria o rei 9 do botão e foldaria para os dois jogadores. Deixa bem tranquilo essa linha. Na mão seguinte é um rei dama. O Ricardo tinha 30 blinds efetivos, 28 blinds efetivos. Fleta o rei dama ali, vai jogar em posição. O oponente se beta, ele folda. Acho ok foldar aqui, acho bem ok. E o call pré-flop eu também acho standard. Não vejo por que tá foldando o rei dama ali. Talvez o rei valete já dá pra foldar, mas o rei dama acho ok. Na mão seguinte, Ricardo abre mini raise de valete dama. Ele tem aqui 16 blinds para trás. Toma um call do oponente aqui que tem 10 big blinds para trás. Então o oponente fletando esse tipo de mão, acho que a tendência é esse oponente ser um jogador muito fraco, porque qualquer range que um jogador aí, a não ser por trap, uma mão muito forte tipo Ice Rei, que algumas vezes poderia fletar, a tendência é que o range de valor ele já vai ao in pré-flop de 10 big blinds. Então a gente coloca esse oponente aqui mirando range fraco. Acertamos 2 pares, acho que tem que ser betar. Esse é um tipo de situação que a gente não precisa apostar tanto no flop, no turn e river para conseguir stackear o oponente, para a gente tirar todas as fichas do oponente. Então aqui um size de meio pot, acho que a gente extrairia muito valor de algumas mãos desse oponente, só que fazendo 800, algumas combinações de mãos até possam foldar para o nosso bet aqui. Então é um bet de muita força aqui, um bet de muito valor, um bet muito alto, sendo que a gente está mirando um range fraco desse oponente. O oponente acaba dando call e chova. Aqui eu não vejo como eu foldar aqui nesse turn. Acho que tem que dar call. E você vê que o oponente é realmente um jogador muito fraco, fletando com 10 big blinds esse rei 10 off.
E a gente puxa um bom pote. Algumas mãos depois, 10-10, o Ricardo abre e passa. As e 8 off. Esse As e 8 off é aquele mesmo tipo de situação que algumas vezes não é necessário você estar abrindo do UTG e o TG1 um As e 8 off. Dá preferência para abrir esses A e X aqui de mais late position aqui. Mas já que você abriu, tomou 2 calls e não se betou nesse tipo de board, contra 2 eu até acho ok dar o check nesse tipo de board aqui também. E check fold. Eu não curto tanto check call. Por que eu não curto tanto check call? A maior parte das mãos de valor que a gente tem, a gente sempre vai se betar nesse board aqui, principalmente contra 2 jogadores, que aumenta a frequência de call deles. Então se a gente tem As, Rei, Rei, Dama, Dama, se a gente tem 7, 8 suited, se a gente tem 5 e 6 suited, acho que a tendência é mais a gente se betar do que a gente dar check aqui nesse board. Então não faz muito sentido a gente dar check call aqui. O que a gente está tentando representar com esse check call? Então quando a gente resolver, e acredito que você não esteja jogando a sua mão por valor aqui, mas sempre que a gente for tentar blefar alguma coisa, sempre que a gente for jogar alguma street, alguma situação no jogo, a gente tem que planejar a mão. Qual que é o teu plano para a mão aqui? O teu plano para a mão é dar call e acertar um As no turn? Se esse for o teu plano para a mão, você folda no flop, você não dá call. Porque na maioria das vezes vai ser ruim no médio a longo prazo, você não vai acertar o As e vai estar perdendo 600 fichas. Então se o teu plano para a mão é ir de call para acertar, você folda. Mas se você tem outro plano para a mão, se você acha que faz o oponente foldar um 7 no turn X, no river Y, se você tem algum plano, algum planejamento do que fazer depois desse call, eu acho ok. Mas vamos lá. Bateu um 3, se for de check, check, acertou o As e apostou, o oponente foldou. Beleza. Se o teu plano foi acertar realmente o As, eu acho bem ruim a jogada. Mas se você estava jogando a mão por valor, que eu acho difícil, a linha dá para ir de check call, mas eu acho muito puxado. Então você tem que sempre tentar planejar ao máximo as suas ações. Na mão seguinte, um valete dama, a gente tem 40 big blind, bastante confortável. Você fleta, acerta top pair. Acho que a nossa mão aqui ainda tem valor. E valor aqui a gente não tem tanto valor para dar check raise, por exemplo, porque a gente não tomaria call de muitas mãos piores. Então aqui eu prefiro ir de check call, controlar o pot, deixar o oponente com o range inteiro na mão dele, com o range inteiro de blefe, de valor. Então eu prefiro ir de check call nesse tipo de situação. Quando bate o As, o oponente dá check behind. Qual que é o range que eu acho que ele pode dar check behind? Acho que ele pode dar check behind com damas, ele pode dar check behind muitas vezes com o As, para tentar controlar o pot, fazer com que a gente blefe no river, ou para ele tentar extrair alguma street no river. Então o range dele de c-bet aqui pode ser um range fraco, que ele já desligou, por exemplo, mas a maior parte das vezes que ele aposta no river aqui vai ser uma value bet. Acho difícil ele estar blefando no river. Se ele vai blefar aqui, eu acho que faz mais sentido ele estar blefando quando bate o As no turn do que em qualquer outro momento. Então vamos analisar a situação no river. Quando ele vai de bet aí de praticamente 1/3 do pote aí, acho difícil ele estar blefando, e se ele tivesse blefando, acho que ele faria um size um pouco maior. Então realmente acho que está no range dele o rei valete, tá no range dele qualquer As, tá no range dele rei dama, por exemplo, que tá value betando, tá no range dele 2 pares, talvez 2 pares ainda bet o turn também. Então acho bem difícil ele tá blefando aqui. Acredito que vala ele não jogue dessa forma e nem vai betar o river. Rei eu acho que talvez não bete o river também, que é bem difícil tomar call de mãos piores. Então a tendência aqui é que eu vá de check fold nessa mão, por ter um board aqui muito que combina bastante com o range do vilão, e que a maior parte das combinações de mãos que esse vilão aposta, esse size bet nesse river, eu acho que tem muito mais valor do que blefe aqui. Acho que praticamente ele nunca vai blefar esse tipo de board. Você acabou dando call, tinha As e 6,
tava até no range dele, de ter dado check aqui com alguns ases fracos para controlar o pot. Então é isso, galera. Essa aqui é a segunda parte da Session Review do Ricardo Bom Tempo. Espero que vocês estejam gostando aí. Deixe seu comentário, se você tem alguma dúvida, alguma mão, comenta aí que na medida do possível, eu vou responder. Eu respondo todos os comentários de todos os vídeos. Então, espero que esteja ajudando aí no crescimento do jogo de vocês, beleza? Então, galera, forte abraço pra vocês aí. GL nas mesas.